Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa no Gulag com Peter Turguniev. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, um dos meus ídolos pessoais, cara, realmente o jeito dele de falar, a forma como ele trata os assuntos realmente ganhou. Vamos conversar com ele aqui, seja muito bem-vindo. Abraham, tudo bem com você? E aí, Peter, tudo jóia? Prazer falar contigo. É uma honra o convite que você fez para mim. Curto muito o teu canal. Eu estava assistindo, descobri você e falei, pô, bateu o santo. Então... que legal, que bacana, né? E até, curiosamente, a gente gravou muito vídeo andando de bicicleta, né? Você estava falando, você fica andando de bicicleta aí nos Estados Unidos, eu aqui no E você aí no aterro. Muito legal isso mesmo. Bom, então, me diz um negócio. Você sabe, isso aqui é um canal libertário anarcocapitalista. Você conhece a escola austríaca? Você é libertário? Você é ANCAP? Eu não me considero um liberal. Eu já flertei com as ideias do liberalismo. Eu não me considero um liberal, mesmo no sentido do liberal inglês, né? Porque, assim, quando você pensa no liberalismo escola austríaca, é só economia, e aí fica pobre a discussão. Esse é um dos erros básicos. Então, Gustavo Franco é um liberal. É piada pronta, né? Gustavo Franco é exemplo de liberal no Brasil. Né? O cara que estava lá com Jorge Paulo Lema, com Fernando Henrique e outras coisas. Eu gosto mais de pensar a economia como um desdobramento da filosofia. E a escola liberal, que eu acompanhei e li, é a escola liberal inglesa, onde você tem a derivada da escola austríaca, que fica centrada, também entra na parte política, mas ela tem um forte viés econômico. Hoje não, eu flertei com o liberalismo quando eu era adolescente. Eu lia Milton Friedman, me encantei com Milton Friedman. Depois eu comecei a ler um pouco eu li os liberais ingleses, a escola austríaca. Eu, do ponto de vista técnico, eu me considero tecnicamente um economista. Para mim, economista liberal, não existe isso. Para mim, economia é ciência. Então, ou você faz voodoo, ou você faz medicina. Eu vou tratar a sua infecção nos rins com cristais, com luz, cromoterapia. Para mim é voodoo, entendeu? O cara é um charlatão. Qualquer coisa que não a escola clássica, o que é o livro de microeconomia, só tem um, não tem duas escolas, só tem um livro, só tem uma teoria de microeconomia. Aonde você vai ter uma derivada, seria uma maior intervenção, que seria o Keynes, ou tira a mão, o embate mais clássico, o Hayek contra o Keynes, que hoje não é, hoje está muito representado por Chicago, né? Eu hoje me diria assim, um cara, Hayek, Chicago, contra intervenção, por várias razões. A gente vai conversar aqui um pouco sobre isso. Mais do que a eficiência do mercado, no caso brasileiro, então, olhando assim, né? Meu pai era médico e falava, não faça analogias de economia com medicina. Eu adoro fazer, vou continuar fazendo. Então, assim, a analogia que eu faço é que, pô, não é esse paciente aqui, ele tem um problema que é crônico, né? Que não é alcoólatra. Não, isso aqui a gente vai não, é alcoólatra crônico. Ele não pode beber álcool com essa medicação, ele vai beber, ele é um alcoólatra. Então, trata de achar outra solução. O caso do Brasil, eu acreditava na eficiência dos mercados, sabia que tinha corrupção, é complicado, mas no caso do Brasil, depois da minha experiência em Brasília, o Estado tem que ser mínimo, para a gente não ser roubado. Aonde você der meia oportunidade, vai entrar um ladrão e meio para roubar. E o dinheiro roubado, além de ser nosso suado imposto, ele ainda vai ser usado para nos escravizar, porque daí essas famílias de ladrões são famílias. Então, a tradição, que nem tem policial, que o avô é policial, o pai é policial, o filho é policial, é dentista, médico, marceneiro, sapateiro, né? A família do meu avô Weintraub era de fazer sapatos. Então, assim, você passa... Aqui no Brasil tem as tradições de parasitas. Cara que parasita as nossas famílias há gerações através do Estado. E em Brasília eu vi que é uma depravação.
Não é assim mais ou menos. São tarados. Os caras são tarados para pegar, beliscar, achar um espaço, arrancar o nosso couro, roubar, ficam mais fortes, roubam mais. Então, assim, Mas você acha que isso é só no Brasil ou os outros estados também, no resto do mundo, também tem esse traço de criar essa casta, né, de parasitas que fica vivendo às custas da sociedade, né? eu tive a oportunidade de conhecer muitos países. Eu fui economista-chefe, fiz um MBA internacional em 5 universidades diferentes, cobri vários países, acompanhei. Nesse MBA, por exemplo, eu fui para a Polônia logo depois da queda do comunismo. Então, eu tive várias oportunidades, vi várias coisas. Eu diria que a cultura de cada povo, ela permite maior ou menor grau de planejamento central. O que é o planejamento central? O Ocidente, ele não é a favor do planejamento central, não é uma sociedade tão coletivista como o oriental, um chinês, um japonês que vem. A base da cultura ocidental, ela está baseada em termos de valores na Bíblia, que é extremamente individualista. A gente tem vários vídeos até ressaltando isso lá no canal. Porque ela dá muito poder para o indivíduo. Abaixo de Deus é o homem, o indivíduo, feito à imagem e semelhança do Criador. E se, né, e aí você usa a argumentação, se o ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador, ele não pode ser inferiorizado, dominado por uma obra. A obra de Deus não pode ficar abaixo da obra do ser humano, que é o Estado. Então, o ser humano está acima do Estado. E tem uma coisa a mais, porque se você pegar no greco-romano, você tem também um individualismo muito forte, mas eles têm um problema ali na mitologia grega, na cultura greco-romana, aonde você não é senhor do seu destino. Se os deuses falarem que é assim, esquece. Tem o tal do oráculo, né? Dos oráculos e coisa e tal. O caso mais famoso é do Édipo, né? Mas tem vários casos assim, que os deuses falaram, né? O Aquiles falou, acabou, não tem o que discutir. Então, o Édipo foge e acaba indo para o destino dele. No judaico-cristão, na Bíblia, você tem o livre-arbítrio. Então, além de você estar lá em cima, o ser humano ser a maior obra de Deus, não estou falando do ponto de vista religioso, não, filosófico. Você ainda, o conceitual, você ainda coloca o livre-arbítrio. Você escolhe. Você quer ir por aqui ou por ali? Você é senhor do seu destino. Além disso, você traz a mentalidade, o processo mental greco-romano, principalmente o processo do Aristóteles e do São Tomás de Aquino, né? Tomista, que é científico. Olha, eu observo, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Né? 2 mais 2 igual a 4, acabou. Então, perfeito. Isso dá muito poder para o indivíduo. Lá no Oriente, eu fiz uma parte do MBA, foi na Chinese University of Hong Kong. Eu tive contato, eu fui várias vezes para o Japão, fui várias vezes para a China, fui várias vezes para Taiwan, várias vezes. A formatação, a história é coletivista. Eles lidam com planejamento central há milênios. Se você estiver andando lá na Cidade Proibida, vai ter uma parte que o cara vai falar, ó, aqui era onde era feita a última etapa do processo seletivo para os burocratas de toda a China, há 1000 anos atrás. Se você lê Confúcio, você vê que ele é coletivista. O pouco que eu li, eu não me considero tão... Eu não tenho uma base tão sólida em Confúcio como eu tenho com o Ocidente, mas você nitidamente vê que ele é coletivista. Então, povos mais coletivistas, eles têm condição de lidar com um Estado maior. Não estou falando que, por exemplo, não tenha corrupção no Japão. Isso que eu ia falar, né? Tem casos aí, até na própria China, né? Tem muito também. China, tem. Mas pelo tamanho, a participação e o processo produtivo direcionado de cima para baixo, o grau de corrupção é diferente do que seria no Ocidente. Tá? Então, essa é a minha avaliação. Foi longa, mas eu acho que vale a pena fazer o disclaimer. Não, perfeito, perfeito.
Mas então, se você pegar um tamanho de estado, entre estado mínimo, médio, grande ou Ciro Gomes, a sua opção é o estado mínimo, é isso? No Brasil, não tem a menor dúvida. Eu teria um estado, o que eu acho. Então, voltando, você tem que adaptar a medicina que você tem ao seu paciente. Não, esse cara daqui pesa 200 quilos, tem 1,90 m, pesa 200 quilos, 30 anos, e aqui tem a minha filha de 11 anos. A quantidade de remédio que eu vou dar para ela é diferente para um e para outro. Um vou dar pouquinho, outro vou dar grande, outro, o cara pesa 200 quilos também, mas ele está com 70 anos e tem 1,5 m. Pô, não, é outra pegada. Então, você tem que adaptar de acordo com a nação. No caso, a gente, né, tem outro. Hoje eu queria falar um pouquinho mais complicado, né? Só porque eu acho que, pelo teu perfil, eu gosto muito do Samuel Huntington. Ele escreveu um livro para mim que é uma obra-prima, que é o Clash of Civilizations, onde ele divide o mundo em civilizações, em culturas. E ele coloca a América Latina como sendo uma cultura própria. E eu concordo com ele. A gente passa por processos semelhantes. A nossa renda per capita, ela é parecida na América Latina, porque nós temos padrões culturais semelhantes. Então, por exemplo, para um país como o brasileiro, que ele tem características ocidentais, mas ele é coletivista, mais do que um anglo-saxão. Eu não acho que... Porque o objetivo final é que nós possamos ser felizes. Esse é o objetivo final, né? Livro-texto. Eu quero buscar a minha felicidade, a minha, dos meus filhos e dos meus netos. E nesse processo de buscar felicidade, se eu for fazer isso sozinho, eu não vou conseguir, porque vai aparecer um grupo maior, vai me pegar, vai me escravizar, e eu não vou ser feliz. Então, a gente precisa se unir, e nós juntos, né? O princípio de Atenas, ou de um grupo, uma tribo, a gente vai tentar ser feliz dentro de certos acordos que nós vamos fazendo. Pelas características culturais nossas, de país, de nação, a gente precisa ter um sistema único de saúde. Por quê? Porque se a gente estiver andando na rua e o motoqueiro passar e bater a cabeça, você vai falar, não, chama a ambulância aqui para recolher o cara. Eu não quero ver ele morrendo aqui no meio-fio. E aí você abre imagem para uma segunda coisa que eu também me sinto incomodado, mas... Então, como tem sistema único de saúde, ele é obrigado a usar capacete. Quando você está se lixando para o próximo, bateu, morreu, problema teu, fez você bobagem, sei que se estoure. Ele pode andar sem capacete e não precisa ter sistema único de saúde. Não, eu entendi a sua premissa. A questão toda é a seguinte: você sabe que a ideia central do libertarianismo, né, do anarcocapitalismo, é a premissa de que você não pode usar a violência contra uma pessoa pacífica. Então, se o cara está quieto lá no canto dele, ele não está fazendo nada contra você, não está te atacando, não está agredindo sua propriedade, é antiético você ir lá e tentar cobrar imposto dele, por exemplo, que é exigir um dinheiro, exigir alguma coisa. Sim. Não há nenhum impedimento de haver um acordo entre as pessoas e elas aceitarem a sociedade, assinarem um contrato. Agora, você exigir isso das pessoas é uma coisa complicada, você não acha? Eu acho. Por isso que a minha proposta é a atomização do Brasil. A gente continua tendo uma nação, fala o mesmo idioma, nós temos uma força armada para defender um agressor externo que existe, e isso está acontecendo de duas frentes. Tem um grande país que está vindo com tudo, está flexibilizando os músculos, está vindo não só no Brasil, mas está vindo espalhando pelo mundo, subornando funcionários, subornando políticos, entrando pesado. Então, a gente precisa ter força armada para uma agressão externa. A gente precisa ter alguma forma centralizada para combater epidemias. Não estou falando essa daqui, que daí é um exagero, mas tipo mosquito. A gente precisa ter um mínimo de Estado centralizado. A partir daí, eu acho que cada indivíduo tem que escolher a cidade, o bairro, a cidade e o estado que quer morar. E no bairro, na cidade, no estado que quer morar, você tem que fazer justamente esses acordos. Como é que vai ser aqui nessa cidade? Como é que vai ser nesse bairro? Como é que vai ser... Teria uma legislação local específica de cada ponto. Um condomínio, o indivíduo, as famílias, elas têm que ser soberanas. A casa do indivíduo
tem que ser o castelo dela, não pode ser, é inexpugnável. Você não pode invadir, tomar, a não ser que seja uma coisa muito grave. Você não pode interferir na minha vida, na minha família. Ah, não, mas aqui nesse bairro, nesse condomínio, todo mundo vai tomar vacina e vai ter que ter o passaporte vacinal, beleza. E nesse daqui? Não, nesse daqui não. Entendi. A ideia é uma fragmentação grande disso daí. Isso é uma alternativa que muita gente coloca. Mas tem uma outra saída também, que seria você ter a convivência das pessoas com regimes legais diferentes. Você ter empresas privadas, ou vamos imaginar um governo brasileiro com vários governos aqui. Você escolhe, você quer se associar ao governo do Bolsonaro, você paga imposto para o Bolsonaro e obedece às leis do Bolsonaro. Tu quer se associar ao imposto ao governo do Lula, você paga os impostos do Lula, obedece às leis do Lula. E por aí vai. Aí cada um escolhe o seu e fica o mercado. Você que não gosta de monopólio, não seria uma boa forma de quebrar o monopólio do governo? Eu conheço o seu canal, conheço as ideias anarcocapitalistas. Uhum. Eu acho interessante você ter essa linha de ideias sendo defendidas, porque elas são, para mim, na minha visão, uma utopia. Então, por exemplo, vamos acabar com o Banco Central, uma das propostas que existem, eu sou contra. Sim. Ah, por quê? Porque hoje os meios de pagamento, a forma, as transações pelo mundo, SWIFT, como é que você vai fazer SWIFT, que são os pagamentos internacionais sem Banco Central? Não vai rodar, não vai funcionar. Ah, mas você pode fazer um currency board, onde os bancos privados, como era feito antigamente em Hong Kong. Você falou bem, como era feito antigamente em Hong Kong. Né? Deixou de... Ainda tem, mas não é mais como é. E as criptomoedas e o Bitcoin? Então, eu particularmente acho, você me perguntou, você é um anarcocapitalista? Não, eu não sou. Perfeito. É um libertário? Não, eu sou um conservador. Eu sou um conservador que pega algumas ideias, né? Uhum. Que eu queria chamar de liberais, né? Porque hoje em dia o liberalismo ele foi maculado. O nome liberal foi maculado. Traz algumas ideias. E eu prefiro Hayek a Keynes, uhum. Mas eu não acho factível você conduzir uma nação com ideias assim. Eu acho interessante ter gente que defenda, porque do outro lado, né, vai ter uma patota defendendo um Estado monstruoso. Tem gente que quer Stalin ainda, comunismo estilo Stalin, né? Uma coisa que já viram que não funciona, mas eu quero do mesmo jeito. A gente está vivendo isso hoje. A interferência na sua vida hoje é inacreditável. O pessoal metendo o bedelho. Então, veja, eu sou uma pessoa pragmática, antes de tudo. Onde eu me diferencio intelectualmente, filosoficamente, do liberalismo? Eu desço até o indivíduo. Chega, veja, o liberal, ele não parte desse pressuposto. O conservador parte. O que é o pressuposto do conservador? O ser humano, que é a base, está na Bíblia. Dentro de cada um de nós tem coisas muito positivas e muito negativas. Existem seres humanos horrorosos. Existem seres humanos melhores. Existem pessoas boas, pessoas ruins. Mas, do modo geral, o que você tem? Você tem as coisas ruins e boas dentro de você e o seu livre-arbítrio faz você escolher para que lado você vai. E como o ser humano é intrinsecamente, dentro dele, ele tem coisas ruins, não importa a cultura, a cor de pele, nada. Se você tiver uma cultura, valores, algumas características vão ser potencializadas, outras não. Então, daí o Samuel Huntington vai mostrar que em culturas, algumas culturas mais positivas, a renda per capita para a economia vai ser mais alta, outras vai ser mais baixa, do mesmo jeito. Algumas culturas vai ter mais roubo, outras culturas vai ter menos roubo. O hinduísmo, na Índia, pobre, paupérrimo, eu nunca fui para a Índia. Vários amigos meus, inclusive da MBA, eram da Índia. Você pode andar com Rolex de ouro na rua. O cara com fome e tal, não vai ser assaltado. Aquela cultura é diferente. Então, veja, mas todos os indivíduos, eles são potencialmente maus ou bons. Alguns muito piores, outros melhores. Esse é o conservador. Do outro lado, lá no outro extremo, é do bom selvagem. O ser humano é naturalmente bom, do Rousseau. O ser humano é bonzinho e quem corrompe ele
é a sociedade, agora adaptando ocidental. Sociedade ocidental. Então, nós vamos criar uma nova sociedade, nós sábios, planejando centralmente, aqui de cima, vamos direcionar essa sociedade a acabar com tudo, e aí vai aflorar a bondade do ser humano na sua essência plena. Eu, como conservador, eu não quero que ninguém tenha poder, ou muito poder. Por quê? Porque dentro dele tem coisas boas e ruins. E quando você dá poder para uma pessoa, geralmente aflora as coisas ruins. Eu quero o mínimo de poder concentrado na mão de uma única pessoa, de um único indivíduo. Então, nesse aspecto, eu acho que a grande falha do liberalismo, ele não tem uma base filosófica tão forte quanto o conservador. A segunda coisa que vai divergir do conservadorismo, que na escola liberal clássica, você chega a um ponto, né, que você pega o John Stuart Mill, né, você pega esses caras, eles são contra a herança, zero a pedra. Isso influenciou um pouco Estados Unidos, alguns países anglo-saxões, onde o imposto sobre herança é altíssimo. Para famílias bilhardárias, eles sempre conseguem driblar. O que acaba é pegando família classe média, média alta, você quebra isso. Por que eu deixei de apreciar? Porque é interessante, olha, todo mundo é igual, condições iguais de saída para todo mundo, e aí, ao longo da vida, o que você conseguir a mais, do outro a menos, vai equilibrando. Porque a base do conservador é justamente o quê? É um contínuo processo de melhora, geração após geração. Eu vou corrigindo as coisas boas, eu vou mantendo e aprimorando as coisas boas e vou tentando acabar com as coisas ruins da minha família, da minha cidade, do meu país, da minha nação. Eu não nego o meu passado. Então, nesse processo evolutivo, intergerações, o conservador, para mim, hoje, é a minha cara. Quando eu tinha uns 16, 17, 18 anos, eu flertei com algumas ideias liberais, muito pelo Milton Friedman. Eu até cheguei a perguntar para o meu pai a respeito da liberação das drogas, porque meu pai foi um dos primeiros pesquisadores sobre isso, e a esquerdalha fala que meu pai defendia a liberação de drogas. Não era. Meu pai falava que não tinha que prender e bater no drogado, porque não vai curar. Mas ele era contra liberar drogas. É contra liberar drogas, está vivo. E ele me explicou lá atrás que não ia dar certo. E eu, com os argumentos do Adam Smith, eu contra-argumentava. Hoje, eu acho que não dá para liberar as drogas, e eu quero morar num lugar onde as drogas não sejam liberadas. Mas você não vê, olha só, você sabe o ponto de vista libertário sobre as drogas, sim, né? Ou seja, o cara fazendo, ele cuidando da vida dele, não invadindo a propriedade de ninguém, é problema dele. Mas mesmo do ponto de vista econômico, existem uns argumentos muito bons a favor da liberação da droga, né? Por exemplo, o fato de que, primeiro, o que se gasta hoje em dia com esse combate às drogas, o que se gasta de polícia, cadeia, o esforço disso tudo aí é enorme, e a estimativa de quanto que reduz de fato de consumo é mínima, porque uma guerra perdida. Se tu quiser comprar, você compra a droga. A verdade é essa. Exatamente. E outra coisa que a própria repressão acaba criando esses cartéis muito violentos e muito ricos, né? Que acaba gerando um problema maior para a sociedade até do que as drogas, né? Porque você cria essas brigas. Aqui no Rio de Janeiro a gente vive esse negócio, né? Outras cidades não tem muito isso, mas aqui tem uma favela brigando com outra, briga de facção e coisa e tal, que é realmente uma coisa terrível. A verdade é que quem comanda as drogas não está nas favelas. Quem comanda as drogas está em Brasília, no topo. Não, com certeza. São informações que a gente descobriu e são assustadoras. Mas o que acontece? Vamos pensar em termos hipotéticos. Vamos supor que passe uma lei e agora é o seguinte, cada estado vai decidir se pode ter droga, cocaína, crack na rua, vendendo. Vou na padaria e vou comprar um cigarro de maconha, vou comprar uma pedra de crack na padaria. Ou cada cidade, ou cada bairro fechado, condomínio. Hipoteticamente, eu vou querer morar, eu, Abraão, vou querer morar num bairro que não tenha, vou querer morar numa cidade, num estado que não seja permitida as drogas. Não precisa matar, bater nada. O cara é pego, ele é expulso
e nunca mais entra lá. Por quê? O que eu vou falar? Eu tenho certeza que naquela cidade, naquele estado que não tiver drogas, tenho certeza disso, e você pode comparar com países parecidos. Não adianta comparar a Uhum. Holanda com um país miserável, tem que comparar a Holanda com um país Perfeito. semelhante. Lógico. Onde não tem, você tem um ambiente mais limpo, que é onde eu me sinto melhor. Menos pichação, mais limpo, menos Uhum. prostituição. Ah, mas isso é hipócrita, porque acaba tendo escondido. Mas eu prefiro hipocrisia do que escrachado. Esse é o ambiente que eu quero criar meus filhos, meus netos, e onde eu me sinto mais confortável, num ambiente limpo. Eu não gosto de ver. Mas então por que não ir além e não proibir as bebidas também? Não proibir outras coisas para ficar mais limpinho Tem ainda? cidades aqui nos Estados Unidos que proíbe. Mas deixa eu só falar uma coisa que é importante. O que não pode é o seguinte: então a gente cria um condomínio, uma cidade, um estado que não tem droga, limpou, não tem mais pichação, escola cívico-militar, tudo bonitinho. E o cara que é fumeta, o cara que gosta de uma droga, ele quer morar nesse lugar, mas usar a droga. Fala, não, pô. Você quer fazer as suas escolhas, mas viver com o resultado das minhas escolhas? Aí não é justo. Uhum. Você faça as suas escolhas e viva na sua Perfeito. postilga. Eu vou fazer as minhas. Individualmente, eu não tenho dúvida. Quem usa drogas acaba tendo uma vida pior do que quem não usa. Eu uso drogas recreativas, legais, sim. Eu uso álcool e uso tabaco. Eu sou, de vez em Uhum. quando, eu fumo um charuto e eu bebo vinho, uísque. Aqui nos Estados Unidos tem cidades que são proibidas a venda. Você quer comprar, você vai numa outra cidade, compra, Uhum. traz para sua casa, só pode beber dentro de casa. Você não pode pôr o pé para fora para Caramba. beber, para consumir álcool. Então, assim, Uhum. pode ser? Pode. Não, eu concordo contigo que o ideal, você separando assim, fica melhor, que aí cada um vai para o lugar que acha melhor, né? Se você comparar o que aconteceu com as cidades que foram mais permissivas com drogas aqui nos Estados Unidos com as cidades que não foram, virou Uhum. pocilga. Você pega cidades hoje nos Estados Unidos, está tendo epidemia de doença da Idade Média, porque você tem um monte de gente nas ruas defecando nas ruas e eles ainda não têm os macetes que tem no Brasil para limpar. Eu acho que o indivíduo, a família, isso é. O que acontece? O que me incomoda? O que me incomoda é a sujeirada. Eu não quero que meus filhos e meus netos vivam num ambiente sujo. Eu não quero ter Uhum. fumeta na praça, eu não quero. Ah, mas precisa, então vai para longe, vai para um lugar. Ou eu vou para longe, vou para um lugar que tenha. Agora, eu tenho certeza que nos bairros, nas cidades, nos estados que não for permitida a droga, o preço dos imóveis vai ser mais alto. Tenho Uhum. certeza disso. Não, O, perfeito isso. o custo do seguro contra roubo, porque o cara é fumento, o cara é drogado, ele vai quebrar o vidro do carro para roubar alguma coisa e comprar droga. O princípio da droga é complicado. O álcool e o tabaco menos, mas as drogas mais viciantes, o crack, ele não Uhum. tem livre-arbítrio para usar. Uma vez viciado, ele depende disso. E uma das coisas que meu pai comentava que era muito importante é que a vida, outra visão conservadora, a vida é muito dura. Ela tem momentos bons e tem momentos ruins, mas, no modo geral, a vida é dura. A gente, né, nasce pelado, chorando, passa frio, se não correr, passa fome, É isso aí. vai morrer, tem dor. Então, a vida não é, ah, meu Deus, o paraíso na Terra que as utopias, principalmente coletivistas de esquerda, vendem. Como a vida é dura, muitas pessoas vão buscar um escapismo. Algumas das pessoas buscam, porque entram em depressão, levam um tombo, todo mundo já levou um tombo na vida. Se você não tiver um pouco mais de instrução, você vai se automedicar. Como? Antigamente, com álcool, o cara entrava em depressão e começava a beber, e não saía mais, ou ficava bêbado. E hoje em dia o pessoal fuma maconha ou usa drogas, em vez de se tratar com remédio adequado. É mais Uhum. uma coisa. Meu pai falava: não adianta bater no cara, você tem que tratar a depressão dele, tratou, aí você tenta curar e deixar ele, fazer com que ele não seja mais um viciado.
Mas isso legal. de liberar a droga é muito complicado, não é tão simples. Primeiro que o viciado ele não tem o livre-arbítrio. Segundo, o entorno de um ambiente que é liberado a droga vai ser ruim. Então você vai querer fumar, mas você vai fazer as suas escolhas e vai querer viver no meu bairro onde não vai ter droga. Aí não, bonitão. Perfeito, perfeito. Olha só, vamos falar um pouco da época que você estava no governo. Como é que foi trabalhar lá no MEC? O que era mais difícil? Era a estrutura paquidérmica do governo ou era o esquerdismo lá dentro? Não, assim, um pouco de tudo. O tamanho do MEC é gestão. Então, você estrutura um time, ele vem, você mexe na organização e põe para rodar. O que acontece? A minha experiência, Abraão Weintraub, eu não consigo ter mais do que 12 pessoas diretamente subordinadas a mim. Então, o máximo de executivos, eu procuro não passar de 10. Porque o cara que é um executivo que está diretamente subordinado à minha pessoa, eu quero ter pelo menos uma reunião por semana para saber como é que está indo o projeto, né? Então, os grandes projetos, não foi o primeiro que eu toquei do MEC, eu procuro montar um time, ter as pessoas diretamente subordinadas a mim tocando os projetos, essas pessoas montam os times e eu vou acompanhando. Montou 10 times, vai ter, a minha experiência, 3 que vão performar acima do que você imagina, 5 vão performar em linha e 2 vão dar problema. A arte está nesses 2 identificar rápido qual o problema. Se é o gestor que montou um time ruim, ou ele é ruim, e aí trocar, ou se na estratégia que ia ser implementada, você errou na formulação, e você tem que reformular a estratégia. Então, assim, para mim não foi o tamanho do MEC, não foi o problema. O tamanho, a doutrinação, eu vim do setor privado, mas eu passei 5 anos como professor concursado na Universidade Federal de São Paulo. Então eu já estava com o cor duro para... Não tinha também grandes problemas. Aonde foi que pegou? Que eu não estava preparado. O tamanho dos grandes conglomerados que estão com uma relação incestuosa, com uma relação espúria com o Estado. Essas famílias privilegiadas vieram com tudo para me destruir. E elas são corruptas, elas têm muito dinheiro, elas contratam essas grandes empresas, conglomerados. Eles têm relação, conseguem tirar muito dinheiro do Estado, eles contratam consultores, filósofos, né? Vai fazer uma palestrinha no final do ano, 50 mil reais. Esse cara vai falar o que o cara quer. Se não, não é chamado. Consultores econômicos, artistas para fazer propaganda dos produtos deles, e os próprios meios de comunicação, né? A grande mídia aí, Globo, Folha, vieram com tudo para me destruir. E junto com corrupção, máfia e as bancadas que essa turma tinha lá no Congresso. Então, o menor problema foi, por incrível que pareça, os comunas. Por quê? Porque estão bem identificados. Esses daí, ali, tá, você sabe de onde vem a porrada. Os outros, eu fui descobrindo. Faz sentido isso. E no processo de descobrir isso, desculpa. E nesse processo de descobrir, eu fui adaptando a estratégia. Uma das coisas que eu precisava fazer rapidamente, e por isso que talvez eu tenha sido mal interpretado, que eu tenha sido mal interpretado, eu precisava ter uma militância para me proteger. Eu precisava que as pessoas descobrissem quem eu era e elas viessem me proteger, porque essa tigrada lá do topo morre de medo que um dia a população fale, cansei, não te respeito mais, vamos mudar o sistema aqui, esse roubo institucional. Então, eu precisava chamar a atenção para as pessoas que eu existia, ter uma militância, e a partir daí eu estava protegido. E usar essa militância, o Twitter, as redes sociais, para bater, por exemplo, na Globo, na Folha, no jornalista. O jornalista escrevia mentira a meu respeito, eu soltava o Twitter falando o nome do jornalista, aí ele falava, ele está batendo em mim, você me coloca na capa do jornal com uma careta, falando um monte de mentira, eu chamo você de mentiroso, não gostou, me processa. 178 processos, ganhei todos. Não perdi um processo, porque tudo que eu falei era verdade. Você lembra de uma chata
uma deputada chata, eu vou te processar, logo no começo, eu vou te processar, eu vou te processar, eu vou te processar. Né? De esquerda, tal, enfim. Sim. Ligado a um grande conglomerado. Tabata. Você que falou o nome, não fui eu. Ela falou, eu vou te processar porque você fez até hoje. Nem processou, porque eu estava falando a verdade e ela não. Né? Nem para abrir um processo. Se ela tivesse aberto um processo contra mim, ela teria perdido. Agora, muitos perguntam, mas por que você não processou os deputados? Porque eles têm imunidade parlamentar. O deputado pode mentir. Ele pode mentir, ele pode te ofender, ele pode tocar a ficha, a não ser que ele seja um deputado de direita, que daí ele vai preso sem direito a nada. Mas o deputado, na legislação, ele tem esse direito, tem imunidade parlamentar de falar o que quiser. E eles falaram o que quiseram. Só que comigo, quando eu respondi, eles me processavam, ameaçavam processar, só que, enfim. Eles foram o mais difícil foi... Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito forte. Você lembra que logo que eu entrei, começaram a falar que não ia ter Enem? Não vai ter Enem! Não vai ter Enem! Problema com a contratação de não sei o que lá. Ele cortou 25% do custo do Enem. Não vai ter Enem. Agora, você vai... Teve Enem. Naquele ano teve Enem. E se você pegar qualquer critério, problema, fraude, vazamento, não teve venda de gabarito, não teve nada. Limpo. Custo. Foi o melhor Enem da história. As perguntas não foram polêmicas, tudo perfeito. Dito pela Folha, inclusive, que não teve pergunta polêmica. Aquele Enem que eu estava comandando. Teve o Enem. Se você lembrar, eles gritaram, acho que uns 5, 6 meses. Essa deputada chata aí, ela gritou, falou que não ia ter e tal, e me infernizou. Agora, a Polícia Federal está investigando assim, bem avançado, né? Tá né? Já aprenderam Ferrari, carrão e tal. Não, o esquema era enorme lá que eles estão falando, né? 10 anos, por 10 anos. Isso pega o governo Lula, os dois da Dilma, o Temer, 10 anos de superfaturamento do Enem. Por isso que dava para cortar 25%. Entendeu? Ali eu cortei mesmo, cortei. E quando eu cortei, o que aconteceu? Eles vieram para cima de mim gritando, urrando. A Folha, por exemplo, da família Frias, a família Frias tem a gráfica plural. A gráfica plural, já no passado, lá na época do Haddad, quando deu os probleminhas também, estava no Enem. Então, assim, cada Enem custa, não é? Cada Enem custa 500 milhões de reais, é uma fortuna. Só com a gráfica é uma fortuna, mas se você pegar toda a operação, é muito dinheiro. Então, se você lembrar, de saída, eu apanhei demais. Eu comecei sob ataque. Por quê? Porque eu já cheguei enfiando o pé. A segunda coisa que você vai lembrar também do Enem, não é do Enem, que gráfica plural. Poxa vida, agora eu estava já engrenando que eles vieram para cima de mim na questão dos cortes, né? Que não foi corte, era contingenciamento. Como é que eu sabia que ia dar para descontingenciar? Porque eu comecei a cortar um monte de loucura, sandice. Eu fui cortando desperdício. Daí, no final, o que aconteceu? Eu consegui descontingenciar tudo. Isso em 20 anos você teve 3 anos apenas que eles receberam 100% do que foi orçado. O meu foi esse ano. Só que em absolutamente nenhum ano eles receberam a mais, como aconteceu no meu. O meu foi o único ano que, além de todo o orçamento descontingenciado antes do prazo, que eu cheguei cortando um monte de loucura, como, por exemplo, eu cortei a TV Escola. Para que precisa ter a TV Escola? Corta isso. 500... Chegou um contrato para mim, eu respeitei o contrato, chegou no final, renova. Não. Quanto era o contrato para renovar? 550 milhões de reais. Corta. Mercosul Educação. Você já ouviu falar do Mercosul Educação? Não, nunca tinha ouvido falar disso. Não sabia. Cheguei lá no MEC, precisa marcar a próxima reunião do Mercosul Educação. O que é isso? É uma vez por trimestre, os ministros se reúnem, não sei o que lá, para discutir, e tem também os simpósios anuais dos estudantes pelo Brasil inteiro, que são selecionados por sociedade civil organizada. Isso é tudo de esquerda. Sim. Né? E depois tem o simpósio que esses estudantes vão fazer no Uruguai, tudo assim.
Quanto custa por ano? Uns 10 milhões, mais o seu custo de oportunidade. Já tinha. Então, quantos anos tem? 30. Me traz um exemplo de qualquer coisa que tenha sido feita nesses 30 anos pelo Mercosul Educação. Daí passou 10 dias, nada. Não consegui levantar nada. Aí eu liguei para o Ernesto Araújo, grande Ernesto, falei, Ernesto, eu posso acabar com essa porcaria? Pode. O pessoal não deve ter gostado disso. Ô, presidente, posso acabar com essa porcaria? Pode. Aí foi na próxima reunião dos ministros do Mercosul, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Eu falei, bom, muito obrigado. Eu vim aqui comunicar que o Brasil está se retirando do Mercosul Educação. Mas como? Não sei o que lá. Blá, blá, blá. Porque, além de tudo, a gente pagava a maior parte. Eu falei, mas acabou. Não, mas a gente vai rever. Não, eu estou comunicando, eu não estou pedindo autorização. E além disso, um perguntou, mas e se a gente quiser fazer algum projeto juntos? Bilateral, você me traz, a gente discute e toca a ficha. Porque nos últimos 30 anos, isso daqui só serviu para jogar dinheiro fora, doutrinar, criar uma máquina maior, um Estado maior, uma pocilga. Então, assim, é chegar lá e falar, eu não sou radical. Se você chegar com um projeto bacana para mim me explicar, eu assino. Pô, quanto custa um projeto bacana da TV Escola? 500 mil reais, dá para fazer muita coisa. Teve uns caras lá da esquerda que vieram me criticar porque eu gastei 800 mil reais para concluir o hospital universitário da Unifesp em São Paulo, o segundo hospital. Uhum. Não, você gastou muito pouco, não era o que precisava. Eu queria que eu gastasse. Vocês estavam reclamando que você gastou pouco, é isso? O problema não é gastar demais. Várias vezes. Caramba. Várias vezes. E vem cá, Weintraub, você acha que não tem como... Eu acho o seguinte, eu sou um cara pragmático. Vamos ser pragmático? Você quer um Estado zerado, eu quero um Estado pequeno. Vamos reduzir, bicho, porque, olha, tanta coisa que tem para cortar. Então, eu falo assim, no Estado de São Paulo, pô, TV Cultura precisa da TV Cultura. Alguém assiste a TV Cultura? Alguém assiste a TV Cultura? Eu era ouvinte da Rádio Cultura, porque eu gosto de música clássica. Quanto custa para manter uma rádio Cultura por ano? R$1 milhão? Quanto custa a TV Cultura? Eu acho que no mandato inteiro dá 800 milhões. É loucura. É loucura. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer para reduzir um Estado gigantesco. Eu acredito muito nos vouchers. Então, pois é, eu ia falar isso. As creches, por exemplo... O MEC, privatizar o MEC seria ótimo, seria o melhor de tudo. Mas privatizar no Brasil é uma coisa complicada. Voucher, você acha que a gente consegue fazer isso no Brasil? A gente ia fazer. Veja, porque onde já tem as estruturas, não dá. Já tem estrutura, a gente vai comendo pelas beiradas. Agora, na pré-escola ia ser com voucher. Em vez de construir, contratar, blá, 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 vamos fazer com voucher. Estava tudo pronto. Congresso? O programa estava... Não, o problema foi a pandemia. Ah, entendi. Estava pronto, ia ser tocado, com voucher. Ia sair mais barato, melhor, você escolhe onde você quer pôr, tá aqui o dinheiro e tal. Liquidado, feito. Eu acho que em algumas regiões muito pobres e muito atrasadas, não dá. Em situações muito extremas, porque onde é muito primitivo, a gente sempre tem que partir do pressuposto que precisa ter, o Tocqueville. O Tocqueville, quando veio aqui para os Estados Unidos, francês, conhece a historinha, né? Não conheço. Qual a história dele? O Tocqueville escreveu um livro a respeito da democracia americana que estava surgindo, ele ficou encantado, justamente pela liberdade que tinha, como estava institucionalizado, como estava fazendo tudo. Então, o Tocqueville inclusive, eu diria, ele não é um conservador, ele está muito mais para um libertário do que... E é um dos pensadores que me influenciou, Alex Tocqueville. E o Tocqueville, mas no livro dele, ele estava falando, o cidadão não pode ser um idiota. Para esse sistema funcionar, a pessoa tem que ter um mínimo de capacidade intelectual. Senão não funciona, senão não dá certo. Mas sabe que eu tenho um pouco de receio disso, porque às vezes eu vejo que para as pessoas que interessam o sistema grande, eles costumam justamente dizer
justificar esse sistema grande, dizendo justamente, não, mas o povo precisa, o povo tem essa necessidade. Será que realmente tem? Em que momento que você detecta essa necessidade, né? Eu concordo com você. Eu concordo com você, mas a gente se depara lá no MEC com algumas regiões e estados, assim, miséria total. O que eu sou a favor de fazer? Federalizar mesmo. Então, você tem 27 estados, eles têm que funcionar como 27 paizinhos, que se reúnem, têm uma mesma cultura, uma mesma língua, uma mesma identidade nacional, livre trânsito e tal, mas, assim, um estado quebrou. Aquele paizinho lá resolveu eleger um ladrão, depois outro ladrão, depois outro ladrão, depois outro ladrão, resolveu eleger um desqualificado de senador, 2, 3, 5, só lixo. Aí esse estado faliu, acabou. Esse estado, como um todo, esse grupo de pessoas, esse grupo de indivíduos, eles podem sair desse estado e ir para outro estado. Mas vão obedecer a regra do outro estado. Nesse estado que vai entrar, não pode fumar maconha. Nesse estado aqui, o cara é pego roubando, ele fica preso, muito tempo. Nesse estado aqui tem pena de morte. Eu sou a favor. Não quero ter pena de morte. Então vai lá para outro estado. Aqui, se você for pego fazendo isso, você vai ser morto. Vai ser morto, você sabe, a eficiência da justiça, a justiça erra pra caramba, amigo. Você tem certeza que você quer pena de morte? A justiça erra muito, cara. Você mesmo está sendo acusado injustamente aí nos processos aí. Vai que amanhã nego arruma um troço contra você aí. Mas aí o que acontece? O que eles estavam falando? Eles iam me botar na papuda, o recado era esse, iam me botar na papuda, sem o devido processo legal. Não tinha processo legal nenhum. Eu nem tive acesso aos autos. Caramba. O cara que estava me acusando era quem estava me investigando e quem me prender. É tudo igual. E o recado era que na papuda iam me pegar. 3 meses depois, o Eustáquio foi preso, foi para papuda e hoje ele está se recuperando aí do pequeno acidente que ele sofreu e diz, a mulher dele fala que ele apanhou lá dentro. Então, assim, você pode ter, pode não ter, lá dentro eles vão te executar, vão te matar. Agora, eu tenho que partir do pressuposto que é o que o Alexander Hamilton falou aqui nos Estados Unidos. Não, se a gente vai criar um país, a gente vai começar e fazer as coisas direito. Então, tem que partir do pressuposto que a justiça no Brasil vai funcionar. Para o juiz concursado, que eu tive contato, por isso que eu ganhei todas, eu me sinto à vontade. Eu não quero foro privilegiado. Eu, Abraão honesto, eu não quero foro privilegiado. Eu quero ser julgado como mais um brasileiro. Eu quero ir para a justiça comum. Quando eu estava com foro privilegiado, é que eu fui alucinado. O Celso de Mello não mandou nem o oficial de justiça me citar. Falou, não, saiu na televisão, está citado. Assim, caramba. Não, é o arrepio total do devido processo legal. Então, assim, isso virou padrão, né? Num país ideal, então vamos voltar. Estamos longe disso. Então vamos criar aqui uma cidade, um estado que está dentro da Federação Brasileira e respeita Forças Armadas, tudo certo. Mas nesse estado aqui tem pena de morte. Como é que seria a pena de morte? Para casos extremos. Pegou material genético dentro de uma criança menor que 10 anos, manda para a USP, manda para a Unicamp, a mais de 100 quilômetros de distância, 2 laboratórios que apresentam o mesmo veredito, tem material genético dentro da criança. Aí, julga, prende, condena e executa. Obviamente, eu não vou... O cara aqui numa briga de trânsito deu um tiro no outro. Não, a pena de morte não pode ser banalizada, mas ela precisa ser executada para casos de monstruosidade. Então, o Champinha, por exemplo, eu sou a favor da pena de morte. Mas o pai da moça perdoou ele. Bicho, mas eu não. No país que eu quero, ou no estado que eu quero, no local que eu quero criar minha família, monstro que nem o Champinha, eu quero que deixe de respirar. Mas você, conservador, tem que perdoar, porque você fala na Bíblia, o perdão. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou um ser humano cheio, eu sou um pecador. Eu não sou capaz de perdoar o Champinha. Eu não sou capaz de perdoar aquele padrasto que engravidou uma criança de 12 anos, porque estava estuprando ela há 5. Então tem um material genético, não tem o que discutir.
Né? É verdade. É verdade. Agora, para casos assim leves, a pena de morte é para trazer alguma paz para as pessoas que se sentiram muito agredidas por uma monstruosidade. Do ponto de vista de custo, é muito mais caro, porque tem muito processo legal, né? É muito mais caro executar do que manter a pessoa presa à pena de morte. Entendi. Pois é o que eu falo. O grande contraponto à pena de morte é a eficiência da justiça. É o fato de que volta e meia o pessoal erra, né? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, em Israel, hoje, está se usando muito programa de computador para primeira instância. E eles viram que o programa de computador ele gera resultados muito melhores do que o ser humano. Por quê? Porque a grande parte do primeiro processo pequenininho é só preencher o básico lá, corta o resultado e todo mundo vai olhar e falar, é isso aí. Aí, se você quiser, você apela. E está dando muito certo. Entendeu? Então, esse software tem tudo para dar certo aqui. Tem muita coisa que dá para ser feita. Não é porque não está dando certo. Veja, você está falando com uma pessoa que eu não vou vender utopia, é tudo pragmático. Então, assim, vamos fazer o Enem digital? Lembrei, Enem digital. Vamos fazer o Enem digital, porque esse Enem em papel, primeiro que é uma operação de guerra para fazer. Segundo, uma fortuna, custa muito caro. Terceiro, o cara vai ter corrupção, porque é muito dinheiro. Vamos fazer o digital. O cara dá um piriri, perdeu no dia, não perde o ano, cara. Você marca de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, você vai numa sala com toda a segurança, faz o Enem. Mas sai impresso teu gabarito, teu resultado, você pode verificar, tem um comprovante, tá tudo certo, cara. Vamos fazer o digital. Custo mais baixo, tudo melhor. Até a questão de segurança das provas, né? Muito mais tranquilo você gerenciar. Como é feito aqui fora. Aí o que aconteceu foi mais uma coisa, o pessoal veio. Então o Enem, por incrível que pareça, foi a primeira porrada que eu levei. A Folha chegou a escrever mal, recentemente, falando do digital. Aí no primeiro ano a gente conseguiu fazer para 3%, no piloto. Já foi feito, 3% dos alunos fizeram digital. Legal. Só que agora está congelado, né? Não aumenta, não pode aumentar, porque o objetivo era dobrar todo ano até chegar em 100%. De 5 a 10 anos a gente acabava com Enem em papel. Só que já congelaram, porque tem muita pressão, assim como a carteirinha digital. A carteirinha digital... Não, esse troço é um absurdo. Está pronta. Está pronta. A MP, é só reeditar a MP. Todos os processos, a gente gastou acho que 15 milhões de reais uma vez e nunca mais. Aquele ano, as pessoas tiraram carteirinha digital. Ficou valendo um ano. Só que caducou por quê? Porque o PCdoB une, né? A une é muito dinheiro, e lá dentro no Congresso, para fazer os acertos, né? Então o Rodrigo Maia não colocou para votar, porque é próximo do Orlando Silva, que é do PCdoB. Não, agora a gente sabe que o Rodrigo Maia trabalhou contra o governo o tempo todo, né? Então, mas hoje em dia, por que não põe para votar? Porque lá no Congresso, entendeu? Existem acertos que você faz com a esquerda. O Centrão com esse, não tem jeito. Você deixa o meu dinheiro aqui, a gente não mexe com você ali, tá? Beleza. Tem muita conversa entre o Centrão e a esquerda. Então, a carteirinha digital dá para se fazer muita coisa. Dá para fazer justiça eletrônica com o computador. Eu gostaria. Acidente de carro, vai lá, preenche, mostra a foto e tal. Tem que ter prova, tem testemunha, preenche, acabou. Sai cuspida, que nem conciliação. Mais fácil que conciliação. Dava para agilizar, custo baixo. Que é trazer de fora, não é inventar roda. Como fazer o Enem digital? O Enem digital eu não inventei. Copiei de fora. Só que existe uma pressão gigantesca. Então, você vê, o que me surpreendeu não foi a esquerda e a tigrada da doutrinação, porque essa eu já esperava. O que me surpreendeu era o tamanho das relações incestuosas, indevidas, dessas poucas famílias bilionárias, parasitárias, que têm monopólios e contratos de gaveta com o setor público há décadas. É impressionante mesmo. É esse que me bateu. Então, era isso que eu esqueci, o Enem digital. Caramba. Weintraub, vamos falar daquela reunião ministerial, cara, porque eu fiquei fã seu e do Bolsonaro naquela reunião. Eu achei fantástica aquela reunião. A gente pode falar dela? Você mudou de ideia sobre a frase que tu falou? Tem que prender esse pessoal todo, né?
Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF. Ô, Peter, quantos anos você tem? 53. Então você lembra do recupero? Lembro do recupero da parabólica? Não Lembro? é? Então, o recupero, quando você conhece a pessoa por dentro, isso é fora das câmeras. O cara não sabe que tá. Eu não sabia que eu estava sendo filmado, eu tinha que deixar o meu celular na entrada. Uhum. Era uma reunião, em tese, secreta, não secreta, mas uma reunião privada. Era uma reunião que você deixava o celular na entrada. E teve reuniões que eu falei coisa pior que isso. Não no sentido de prender, mas que eu expunha problemas ali que pô, o Brasil está tomado por parasitas. Uhum. Mas o que eu ia comentar contigo mesmo? Ah, do recupero. O recupero é o seguinte, era um ministro do Fernando Henrique. Do Itamar, não? É, do Itamar, você tem razão. É do Itamar, tucano. É um tucano. Isso. Tucaninho. É da patota do Fernando Henrique. Recupero é da patota do Fernando Henrique. O recupero fora das câmeras tá lá. Eu não tenho escrúpulos. É isso. Você vê fora das câmeras quem é quem. O que você faz? Você vai ver o cara que fora, ou quando está de soslaio, né? Ele está destratando um coitado, falando mal de um coitado, sendo preconceituoso, sendo ordinário. Não estou falando do 9 dedos, não, viu? Ou você vai ver uma pessoa que é aquilo lá que você viu. Um cara que está bravo, por quê? Porque estão destruindo o país, estão sendo sacanas com as pessoas. Prendendo gente em praça, pô, caramba, um negócio absurdo aquilo, eu não sei. O poder, é importante entender isso. O poder, quem está lá no topo, olha para as pessoas, olha para a gente, para os cidadãos, um desprezo que você não faz ideia. Você é como um sapato, uma sandália havaiana. Você pede com licença, fala obrigado para a sua sandália havaiana. Ela está lá para você pisar em cima dela. Eles olham para a gente exatamente igual a você olha para uma sandália havaiana. Eu fiquei chocado com quão podre é essa estrutura. E essa estrutura morre de medo de um dia a população olhar e falar: chega, parou, não vou mais brincar, não te levo mais a sério. Será que é por isso que o pessoal do STF está tão violento, querendo calar todo mundo, por que me deixar pegaram? ninguém Por que falar? vieram para cima de mim? Porque eles viram que eu tinha militância e eu tinha essa pegada. Ficaram apavorados não por eu ter falado, mas por eu ter militância. Entendi. E vieram com processo. Aí teve a sua saída do ministério, foi... Como é que foi aquilo? Você teve que sair correndo mesmo? Como é que foi a história? Então, foi assim... Lembra quando tinha o Oscar, que o cara nunca tinha ganho um Oscar por um filme específico, ele ganhava pela obra, assim, o cara tá velhinho e ganha um Oscar pela obra? Uhum. Eu não vou falar que foi aquilo que me tirou. Foi um conjunto de coisas. O presidente Bolsonaro, que foi eleito, ele que tem o mandato, é ele que decidiu estrategicamente ir para o centro, né? Buscar um apoio, uma base no Congresso, e esse centrão, eu não tenho habilidade, eu não nasci para... O pessoal cobrou o preço. Eu não gosto do centrão, e o centrão não gosta de mim, tá? Bem especificamente, água e óleo não se misturam. Eu até converso com o centrão, faço, mas assim, da porta para fora, na minha casa, sentado na mesa, não vai. Não vai participar, não dá. Não dá. Não estou falando que o presidente está errado, simplesmente falando, eu não era isso, não estava preparado para isso, não era isso que eu acreditava. E havia, naquela reunião ministerial, justamente, a gente estava, vários ministros ali defendendo esse movimento com o centrão, entendeu? Então, aquela reunião, eu estou brigando e estou falando para os ministros. Eu não sabia que estava sendo gravado. Eu estava brigando com alguns ministros ali presentes, né? Que usam termos errados, como povos indígenas, povos ciganos. Só tem um povo no Brasil que é o povo brasileiro. Porque quando se usa povos, você parte do pressuposto internacional da autossoberania. E com isso você pode entrar uma turma aí, separar e falar, não é mais Brasil isso daqui é outro país.
Uhum. Autodeterminação dos povos, né? Autodeterminação dos povos. Então, Sim, só tem um sim. povo no Brasil que é o povo brasileiro. Então, assim, a gente é pautado, até a pessoa, quando não tem a bagagem intelectual, ela é pautada pelo linguajar da esquerda. E aí você está derrotado. Pô. Você já usa o termo deles, né? No começo da argumentação, você já tá derrotado. Então, naquela reunião, eu estava brigando com os ministros. Alguns, não todos. E Entendi. uma das coisas que eu estava brigando era justamente isso, era essa aproximação com a estrutura, com quem está no poder há muito tempo, porque a proposta original era um governo de enfrentamento. Mas eu vi ali que o Bolsonaro, naquele momento, ele não tinha muita alternativa também, né? A Não, não verdade tinha. era essa, né? Não, eu não estou criticando o presidente, não. Só tô Entendi. explicando o momento. Uhum. Então eu saí porque assim o meu momento, tanto é que depois que eu saí eu era a ponta mais agressiva, eu era o conservador mais agressivo, né? Uhum. Logo depois veio mais gente que foi mandada embora, né? Logo depois. Foi, foi. Então foi uma mudança ali, mas quem ficou feliz? O Centrão ficou muito feliz que eu saí. Esse pessoal dos grandes conglomerados ficaram muito felizes que eu saí demais, demais, não se contiveram. E o pessoal do judiciário também, né? É impressionante você notar como é que o grau de ataque ao Ministério da Educação diminuiu depois, né? Assim, o pessoal que fazia aquele negócio todo, o pessoal da universidade fazendo protesto na rua, com o pessoal, não, que vai morrer a educação no Brasil, não sei o que lá, e de repente acabou tudo, não tem mais. Pois é, porque Impressionante. ali não era problema de grana, porque eles estão recebendo menos dinheiro do que estavam recebendo comigo. É que eu Uhum. estava cobrando que eles explicassem, né? O reitor. Não foram todos os reitores, viu? Eu tinha uns 20 reitores que estavam comigo. Até hoje eu recebo Pô, zap legal. do reitor falando: a obra ficou pronta, obrigado, tal, pô, você foi ponta firme. Volta e meia entra na rede. É que a maioria, metade mais um, né? A maioria que Uhum. acaba se expondo estava contra, mas por que estava contra? Porque eu queria que eles mostrassem os números. Quer Entendi. gastar? Vem aqui, mostra aqui. Tinha uma reitora lá do Mato Grosso que é show de horror. Show de horror. As acusações contra ela são pavorosas. Foi a única que faltou Caramba. luz, mas faltou luz porque eu sabia, eu chamei ela e falei: ó, descobri que você está 2 anos sem pagar a conta de luz, vão cortar a luz. Ela Caramba. veio, eu falei: ó, estamos liberando 4 milhões para você pagar a conta de luz aqui. Sai e vai pagar a conta de luz. Ela não pagou e sumiu. Aí a gente Caramba. cortaram a conta de luz. Aí a gente ligou para a Uhum. empresa e falou: ó, pode religar, a gente está mandando aqui um TED para fazer, para ter a luz aí. E assim, tem reitores que estão com um monte de pepinos aí, porque é muito dinheiro também. Uma universidade como a Universidade Federal Ah, do Rio de sim. Janeiro são 4 bilhões de reais É que maior que muita cidade, é maior do que muita coisa aí. não tem 10 cidades no Brasil com esse orçamento. Pois é. Pois é, impressionante mesmo. E me fala um negócio. Agora a grande coisa é, né? E o futuro? São Paulo mesmo, a candidatura de São Paulo já decidiu, está pensando? Como é que Então, é a assim, história? legalmente eu nem poderia falar, né? Não, não Ah, seria não pode crime não, eleitoral. pré-candidato, não pode, pode falar pré-candidato, Eu não não sou pode? afiliado a nenhum partido, tem gente Ah, tá. vendo potencial, conversando. Entendi. Eu penso, no caso, agradeço também as pessoas que falam: pô, vem para o Rio de Janeiro, vem para Santa Catarina, vem para Aqui Minas no Rio, Gerais. a gente tá mendigando, cara. Por favor, né? Vem para cá mendigando, porque realmente, em termos de Então, candidato aqui. sabe que o Rio de Janeiro a gente até tem um vínculo pessoal, Uhum. que a minha mãe, a nossa mãe, eu e meu irmão, né? Eu estou falando aqui no nós, mas não é no nós majestático, é que eu sou muito próximo do meu irmão, então eu sempre penso eu e meu irmão juntos, tá? Não é nós, não sou. A nossa mãe, minha e do meu irmão, ela nasceu em Barra Mansa. Ah, legal. A nossa avó materna nasceu em Campos, a nossa bisavó nasceu em Niterói. A Pô, gente bacana. tem um braço da família grande aí no Fluminense, Aham. né? Não é carioca, é Fluminense, mas um braço grande. Eu conheço bem o Rio, mas eu não tenho o mesmo vínculo que eu tenho com o estado de São Paulo.
cresci. Né? E tem o pessoal pedindo Rio Grande do Sul aqui, Rio de Janeiro. Tem gente pedindo... Não, mas assim, veja, eu conheço o litoral inteiro do estado de São Paulo. Conheço assim, não é que eu conheço. Não, eu vi o litoral de Cananéia, de Ilha do Cardoso, Iguape, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente. Eu te conto um monte de história, indo até Pissinguaba, que é na fronteira com o Rio de Janeiro. Óbvio que eu conheço também depois Ilha Grande, a Vila do Abraão, né? Na Ilha Grande tem a Vila do Abraão. Ah, é verdade. É verdade. Mas, eu conheço o interior inteiro. Então, você fala assim, você conhece Petrópolis, Teresópolis? Conheço, já fui. Você conhece Campos? Eu só passei. Então, não tem o mesmo vínculo. Conhece Ribeirão Preto? Conheço bem. Você conhece Presidente Prudente, Lins, Bauru? Pô, eu ia de Bauru. Eu ia para Bauru de trem, porque era de onde você saía de São Paulo à noite, né? Que eu pegava férias de final de ano, pegava a minha mochila, subia no trem urbano, ia até Bauru, e em Bauru eu trocava, que era o trem da morte. Chamava trem da morte, porque morreu muita gente construindo a ferrovia. E até Campo Grande, de Campo Grande eu seguia para o Pantanal. Com amigos e tal. Então, assim, conheço muito o estado de São Paulo, meu estado. Meu avô tinha umas terrinhas lá no sul do estado. Então, eu conheço. Me fala um negócio, você acha que dá para tirar São Paulo do PSDB? Porque o PSDB criou um feudo ali no estado de São Paulo, né? Há quantos anos que eles não saem de lá? Desde 1982. Porque quem começou com esse domínio foi o Franco Montoro. Ele ganhou em 1982. E ele era tucano. Ele é o pai dos tucanos, né? Ele seria o velho major na Revolução dos Bichos, né? E aí o que acontece? O Franco Montoro colocou como secretário do planejamento dele o José Serra. E foi ali em 82, 83 que a Cosipa começou a sofrer grandes problemas e acabou quebrando. Depois, toda a curriola lá foi, mas em 84 ele escolheu como secretário da segurança dele o Michel Temer. Quando o PMDB é criado, o Michel Temer não vai para os tucanos porque o Montoro fala, tem muito cacique para pouco índio lá, você vai se apagar, fica aqui no PMDB, a gente vai tocando. E essa relação PMDB, PSDB em São Paulo sempre foi assim, havia uma briga, mas muito mais espaço do que ideológica. Porque se você pegar, né, daí veio Montoro, Quércia, Fleury, daí o Fernando Henrique também já começou, né, senador suplente e tal, foi. E no Fleury, quem foi secretário da Segurança de novo foi o Michel Temer. Daí, depois do Fleury veio Mário Covas, aí ficou Alckmin, Serra, Alckmin, Serra, e agora Dória. E se falar assim, o Dória foi quem quebrou a condução, porque o partido, quem era para ter sido prefeito, o Dória saiu para ser prefeito. Quem era para ter sido prefeito era o André Matarazzo, que se preparou a vida inteira para ser, foi tucano a vida inteira, era a vez dele, aquela eleição era dele. E ele ia ganhar. Só que o Alckmin caiu na conversa, no papo do Dória. Parece que começaram a se aproximar pelas esposas. Foi a Bia Dória com a Lua Alckmin que fizeram amizade, daí começaram a se frequentar. O Dória foi lá, passou o Lera no cara. Prefeito, o André Matarazzo perdeu o rumo de casa. Foi ter saído deputado pelos oriundos do Brasil aqui, sei lá, tá? Caramba, putz. Uma coisa maluca. E aí ele já deu o pulo para governador. E nisso ele atropelou o Alckmin, e aí os relatos eram que ele chegava nas reuniões, falava antes, já começou a atropelar o cara já, e dominou o partido e pôs ele para fora, né? Então, o PSDB hoje, eu diria que ele existe muito mais do ponto de vista de espaço, né? Vamos falar, eu tenho que tomar cuidado para nem... Os meus processos eu nunca dar razão para o cara me ganhar, né?
Mas assim, o ex-governador do estado de São Paulo, que quando morre, deixa de espólio R$ 1 bilhão para a família. Como a gente sabe? Porque teve esse ex-governador que morreu e tinha filhos de fora do casamento, filhos bastardos. Os filhos processaram para receber o espólio, e aí falou, ó, vai ficar 20 anos no litígio, tá? Vamos fazer um cala-boca aqui, vamos, 50 milhões de cala-boca para cada filho. E aí o valor estimado era de 1 bilhão o patrimônio, naquela época, 1 bilhão de dólares. Então, assim, o cara começa do nada, patrimônio zerado, e termina bilionário. Como agora, por exemplo, encontraram uma conta na Suíça do José Serra. Né? De onde veio? Eu não sei quantos dezenas de milhões aí que foi, uma única conta. Pois é. Não, e o PSDB ficar tanto tempo no poder, depois, né? Poucos dias depois, o STF manda, não pode investigar nada. Então, assim, eu conheço esses detalhes, porque o que acontece? O crime no Rio era um crime romântico. O que acontece? Eu vou explicar. Quem dominava o narcotráfico no Brasil era o Comando Vermelho, era o outro aí, tinha outro, era o CV e o... Qual era o outro? Esqueci o nome. Tem o ADA e tem o terceiro comando aqui no Rio. E tem o PCC em São Paulo, né? Então, hoje é o PCC que domina no Brasil. O que aconteceu? A partir de 84, você começou a estruturar o crime no Brasil. E, quando vem as drogas na década de 90, o lado empresarial e organizacional do crime de São Paulo prevalece e você consegue... Hoje você tem PCC aqui nos Estados Unidos, tem PCC na Europa. Hoje é uma máfia, hoje é um grupo criminoso internacional. E isso tem a ver com a história do estado de São Paulo. Então, você fala, você conhece como foi a evolução do crime em Santa Catarina? Não. Você conhece... Você já participou de projeto social no Rio de Janeiro? Não. Agora, eu já participei de um projeto, eu conheço, Jardim Colombo, uma favela, fiquei 10 anos lá dentro de uma favela no Rio de Janeiro, num projeto, chama Projeto Viver. Isso estou falando, muito antes de ser ministro, entendeu? Então, ele está falando isso porque ele quer ser político. Não, eu tive esse envolvimento muito antes. E o que você acha de favela? Eu acho que tem que urbanizar tudo, não dá. Tem que urbanizar, tem que ter número na porta, tem que transformar. Você vai país com a mesma renda per capita, pega a Turquia, não tem favela. Não tem favela. A favela, ela é um lugar que não tem que ser urbanizado. Você tem que dar condição para o cara, urbaniza. O Brasil tem renda para urbanizar. E outra coisa também, propriedade privada, tem que dar título de propriedade para os caras. Esse negócio de ficar essa coisa no limbo, que não coisa, isso acaba prejudicando, porque o próprio cara não quer investir ali, porque ele não sabe se vai ser definitivo. Né? Então, tem várias coisas para fazer. Assim, você dá propriedade para o cara, e aí, pouca grana, você resolve, por exemplo, caixa d'água, já seria um giga alento. Caixa d'água é relativamente barato, você só precisa fazer ela bem feita, né? Não pode deixar destampada e não pode colocar em cima de tijolo que cai em cima de criança. Mas para classe média, ou mesmo pessoal assim, 2 salários mínimos, painel fotovoltaico, se você der um financiamentozinho, em vez de fazer grandes obras, grandes projetos, você pulveriza o capitalismo, porque quem vai fazer painel fotovoltaico em telhado de casa simples é microempresa, é pequena empresa. Então, você tem que pulverizar o capitalismo. O problema do Brasil é que a estrutura toda é feita para grandes. Então, é Friboi, Ambev, BR Foods. Enquanto que a estrutura do Estado deveria ser para os pequenos, e ela tinha que ser pequena ainda para não ser roubada, para não dar roubo. Olha, eu vou mais do que você. Eu acho que, na verdade, o Estado só atrapalha o pequeno. Se o Estado parasse de atrapalhar, já ajudava muito. Já não parasse de cobrar. Por exemplo, esse absurdo que o Estado brasileiro cobra de imposto de consumo, porque é o tipo do imposto que bate direto lá no pobre, né, que deixa o cara realmente mal, né? Se tivesse só parasse com isso, já seria uma grande vantagem. Quer ver uma solução? Veja, em tese, a legislação antitrust proíbe monopólio. Proíbe você ter poder de mercado. Aqui, eu tenho um canalzinho no YouTube que eu coloco lá umas aulinhas de micro, mas poder de mercado é o seguinte, quando só você
manda naquele mercado. Às vezes você produz 80%. Mas, e aí tem os pequenos ali que produzem. Mas quem diz o preço, a quantidade, a qualidade, sou eu, porque eu que mando nesse mercado. Então, por exemplo, na cerveja no Brasil, acho que 80% dos pontos de venda são da Ambev. Sim. Friboi. Ah, mas tem aqui ainda um frigorífico pequeno, mas hoje, na prática, é o poder de mercado. Ela na prática, é um monopólio. A Cosan com álcool, BR Foods, onde você olhar, banco tem um oligopólio. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Teoria microeconômica, isso é coisa de livro, texto básico. O custo, no mercado perfeito, o custo praticado pelo mercado tem que ser igual, lá na margem, ao custo marginal de produzir uma unidade a mais. Então, o preço do pãozinho francês é quando o cara vai produzindo e para produzir aquele um pão francês a mais, ele ainda tem um lucrinho pequeno, mas tem. O custo marginal dele permite ele ter um lucro pequenininho, mas ainda consegue. Aí ele para de produzir, no 0 a 0. Então, um exemplo de monopólio clássico que todo mundo vai entender é o seguinte: quando você comprava da Microsoft, o software antigamente era caro, não era caro? Sim. Caiu o preço relativo, hoje não é mais tão caro, concorda? Diminuiu, tem razão. Qual é o custo marginal? A Microsoft já desenvolveu o software, já está tudo certo, está tudo pronto, está aqui no disquete. Qual o custo marginal dele pegar esse disquete e colocar em mais um computador? É zero. Concorda? Verdade. Quanto a Microsoft teve de custo para fornecer o software dela para mim e para você a mais? Nenhum. Perfeito. Só que ela conseguia cobrar um buzilhão de dinheiro. Então, isso é o markup, é o quanto você arranca do consumidor. Quando você trouxe outros veículos, e ela sempre jogou esse jogo monopolista, né? Ela tinha vários softwares, você tinha o QPro, que era muito melhor do que o Lotus 123. Ela foi sempre jogando o jogo do monopólio, né? Aí, quando você fura isso com Google, ela não consegue mais arrancar tanto couro. Hoje, o preço do software da Microsoft caiu muito. Por quê? Porque senão hoje você fala, não vou usar. Vou usar outros caminhos. O que acontece no Brasil? Você permitiu a criação de vários monopólios para coisas básicas, que é um absurdo, não é nem para a parte tecnológica, é para coisa básica. Coisas que não eram monopólio. Carne, açúcar e álcool. Onde você olhar hoje tem. O que é uma das coisas que a gente poderia fazer? Diferenciar. Então, por exemplo, pega hipoteticamente cerveja. Uma empresa que tem 80% do mercado de cerveja, hoje paga 20% de ICMS. Hoje, o pequeno e o grande pagam a mesma coisa de ICMS. 20%, 20%, hipoteticamente, beleza. Aqui, para o pequeno, vamos cobrar 1% de ICMS. Vamos cobrar. E o grande? O grande vai pagar 25%. Entendi. E isso vai o quê? Permitir que muitas pessoas comecem a produzir, porque isso simplifica, desburocratiza, sabe? Tira o fiscal enxuriçando. A fiscalização ia ser mais para ver se estava fazendo dentro de condições mínimas de higiene, se tinha mesmo 1 litro lá, onde ele fala que tem 1 litro e tal. Então, isso, para mim, essa pulverização do empreendedorismo. Hoje, no Brasil, você tem poucos mercados que são perfeitos. O que é um mercado perfeito? Milhares de pessoas competindo para fornecer para milhões de pessoas. Hoje, no Brasil, você ainda tem o milagre do pão. Né? Não tem nada a ver com o Novo Testamento. O que é o milagre do pão? Eu não sei onde você mora. Eu não sei onde você mora. Mas eu aposto com você, que se você descer, você mora num prédio. Moro num prédio. Desceu no térreo. Se você andar 3 quadras, você chega numa padaria. Não preciso nem disso. Não, Não preciso disso, não. No máximo 3 quadras. Tá. Se você andar 3 quadras, você chega numa padaria. E essa padaria, nos horários que você tem vontade de comer o pãozinho, horário que você tem vontade, de manhã, horário que você tem, ou à noite, na tardezinha, você vai chegar lá e vai ter um pãozinho quentinho que acabou de sair uma fornada, ou está saindo a fornada. Ainda tem os pãozinhos, mas está saindo mais uma fornada. Pãozinho francês crocante, gostoso, toda água na boca. É verdade. Por um preço ridículo.
O preço do pão francês, pela qualidade que ele tem, é assim, muito baixo. E aquela padaria, se ela cobrar um pouco mais no pão francês, ou não fizer um pão francês crocante, gostoso, quentinho, um miolinho macio, uma delícia. Isso daqui ainda não tem nos Estados Unidos. Pão francês, sinto saudade. Você anda mais 3 quadras e vai ter uma fazendo. Isso é o mercado perfeito. Isso é a competição que tem que ser estimulada. Uhum. No Brasil, você criou um monte de campeões nacionais. E isso foi feito com nosso dinheiro, financiamento do BNDES, isenção tributária, porque tem deputado que dá isenção, governador da isenção tributária. Com a anuência do CAD, o CAD deixou. Porque o CAD deveria não deixar, deixou. O dia que a gente tiver o campeão nacional do pão no Brasil, o pão vai ser a Pão Brás, vai chamar Pão Brás. O pão vai ser caro, frio, ruim, mofado. Então, o que a gente precisa fazer? É voltar. Pega todo o setor que está oligopolizado, beleza. O seu imposto ICMS vai subir. Você que é pequenininho, cervejaria artesanal, vou fazer aqui a cervejaria pequena, bicho, não paga nada de imposto. Até tantos mil é zero de imposto. É zero. Você paga só o básico aqui da fiscalização e tal, e acabou, meu. Zero. Uhum. Zero. Isso dá para fazer. Não é impossível. Pô, seria realmente uma coisa bacana. Faz isso para artesanal, tudo que é artesanal, tudo que é pequeno, pequena produção. Vou fazer pão, vou fazer cerveja, carne, tudo que você puder imaginar. Vendas. Hoje você tem o campeão. Hoje você não tem o campeão nacional de supermercado, porque no finalzinho o Abílio Diniz procurou o Luciano Coutinho no BNDES para conseguir um empréstimo para recomprar todo o pão de açúcar com o Cassinot e comprar o Carrefour lá na França. É assim um buzilhão de dinheiro. Caramba! Então, assim, houve uma concentração do supermercado. Vamos fazer o seguinte, supermercado grande cadeia vai pagar um pouco mais. O cara que é de uma vendinha pequena, vai abrir um negócio na internet, zereta na caderneta. Não, esse é o único imposto que é justo, é o imposto zero. É isso daí. Pessoal, vocês estão vendo, minha câmera deu um chabu aqui, ela ficou com um negócio branco atrás de mim. Eu peço desculpas a vocês aí, porque ficou aqui um negócio, eu não estou conseguindo mexer nela, ela tá congelada aqui de alguma forma. Estou falando aqui para você falar alguma coisa, Peter. Esse cara é um maníaco, João Citó, esse cara é um maníaco. Quem que falou aqui? Eu? Não. Onde é que tá? João Citó. Falou, esse cara é um maníaco. Ih, rapaz. Eu acho que eu falei aqui da zereta na caderneta. Será? Não sei. É tanto comentário aqui que é difícil de acompanhar. Eu tentei pegar uns comentários aqui para a gente ver, mas realmente tá difícil. É muita gente comentando aqui. Pessoal, muita gente fazendo brincadeira, muita gente falando coisa séria. Deixa eu ver aqui com relação... E me diz um negócio, o que você acha da corrida presidencial do ano que vem? Bolsonaro ganha? Lula saiu da jaula. Lula saiu da jaula. A alternativa, o que é? Lula? Realmente, brincadeira, né? Então, esse que é o meu medo. Eu acho que existe chance, sim, não é? Meu grande receio. Meu grande receio. E aí, nesse receio, porque muita gente fala assim, vem para o Senado, você vai bater... A minha experiência profissional é como executivo de grandes empresas. Tá. E pegar encrenca. Basta ver no MEC, né? O tamanho da encrenca que eu peguei. A vida de um senador ou de um deputado, de um senador, é muito mais fácil que seria do governador, em processo que eu vou levar, o diabo a quatro, as brigas. Muito mais fácil. Mas hipoteticamente, Peter, hipoteticamente, né? Tomara que isso não aconteça, mas se acontecer do Lula ganhar, será que você gostaria de ter um cara com um perfil parecido com o meu, comandando a polícia do estado de São Paulo, as estruturas do estado de São Paulo, ou deixa quieto?
tudo bem. Não, seria bom você estar lá, cara, realmente, porque se tiver o PSDB lá, imagina. Ou alguém mais tranquilo, ou alguém mais que vai contemporizar, entendeu? Olha, eu vou te falar um negócio. Tem uma coisa que eu acho que às vezes que seria bom o Lula ganhar, sabia? Porque eu fico olhando a experiência da Argentina. Olha o que está acontecendo na Argentina. A Argentina entrou o Macri lá da direita e a esquerda conseguiu voltar lá na Argentina. E o que aconteceu lá no pessoal? A rebarba foi justamente isso. O pessoal viu que a esquerda está decepcionando de novo, o Alberto Fernandes lá está cheio de problema, e nessa surgiu lá uma figura nova bacana, que é o Javier Milei. Eu não sei se tu está acompanhando a política lá na Argentina, que é um libertário, o cara é libertário, e entrou agora na Câmara dos Deputados lá e está sendo cotado. Tem gente falando até de presidência para ele, né? Eu não posso comentar sobre outros Tá. países, entendeu? Porque o cargo que eu ocupo aqui, Entendi. eu não posso comentar. Eu posso comentar en passant, em planitudes. Eu acho que não. Eu posso comentar um país que não faz parte do Banco Mundial, por exemplo, a Venezuela. Não tá Não bom está a bem, né? Venezuela. Não. É. Esse, às vezes, quanto pior, melhor. Não é uma boa escolha. Não, certamente. Talvez uma. Não, eu acho também que Lula tem muito pouca chance nessa próxima eleição. Ele está aparecendo nas pesquisas aí, porque a coisa não aconteceu ainda, a competição em si não começou ainda. No final das contas, não tem chance dele continuar, não. Eu não sei. Me explica, me fala um negócio. Você e o Tarcísio de Freitas, não tinha como fazer um acordo de entrarem os dois e aí, quando chegar perto da eleição, se tiver um melhor do que o outro desiste, um negócio desse assim? Então, O pessoal faz isso por aí. eu acho que não tem nada certo ainda, entendeu? Uhum. Eu acho que não tem nada certo. Não existe briga. Eu não considero o Tarcísio meu inimigo. Mas o Tarcísio não pensa como eu, isso eu te afirmo. Basta ver como ele se comportou na reunião, na famosa reunião. Ele é um cara muito mais tranquilo, é um cara muito mais que sabe navegar no sistema. Entendi. E aí você tem que ponderar, assim, o que você quer. Talvez isso explique o porquê do Bolsonaro ter optado por ele, né? Sim, lógico. Hoje eu sou um desconforto, evidente. Hoje eu causo um desconforto. Existe uma migração para o centro, uma amenização no discurso. Eu não sou um político profissional, não tenho ninguém na minha família ligado à política. Nunca tive ninguém filiado a partido político. Eu nunca fui filiado a partido político. Eu entrei por acidente. E uma das coisas que eu acho que atrai, né, essa novidade, com um nome extremamente complicado, é esse aspecto não trabalhado, né? Minha imagem é isso aqui, que eu sou isso, eu penso isso, eu falo o que eu penso. E você tem que ver qual é o cenário. Num cenário de normalidade, tá tudo funcionando bem, o Brasil tá bem, tudo suave, tudo tranquilo. Pô, eu não sou necessário. Na iniciativa privada, nunca me mandavam quando estava tudo bem. Eu sou o cara enviado quando tá pegando fogo, como foi no MEC. Entendi. Eu não fui o ministro do MEC desde o começo. O Vélez começou na transição e caiu abatido a tiros no terceiro mês de governo. Eu entrei lá para apagar incêndio, literalmente. Aí eu entrei chutando a porta e colocando ordem na casa. Então, assim, você precisa saber qual é o perfil de cada um. Eu quero mais contemporização, mais diálogo, mais conversa. O estado de São Paulo está bem, funcionando bem. Pô, é o cara, meu. Se você acha que vai ser tumulto, se vai ser pesado, vai ser puxado, enfrentar, é outra pegada. Completamente diferente. O que eu me coloco, a minha vida pessoal, é mais fácil eu nem voltar para o Brasil. Eu vou voltar porque, no meu caso, como conservador, eu sou
Tem conservador que é ateu, mas eu acredito em Deus e eu acho que a minha trilha no Brasil eu preciso fechar. Aqui eu comecei, eu vivi minha vida toda, eu fui diretor da parte internacional, conheço aqui fora e tal, mas eu tenho que fechar e, dependendo do que acontecer, abrir uma nova trilha. Minha família não volta, as crianças não voltam. Porque... Mas me fala um negócio, cara, não é isso. O raciocínio. Tá. Porque é o seguinte, do ponto de vista objetivo, a vida mais tranquila é ficar aqui fora, tocar minha vida e acabou. Segundo, mais tranquilo, tranquilaço. Só lá vai bater boca, vai ganhar mais, vai ter menos processo, tem imunidade parlamentar. Senador. Entendi. O terceiro, que é só encrenca, pesada, é governador. Mas num cenário de estresse, se as coisas derem errado, pensa quem você gostaria de estar comandando o exército. É isso. Não acho o Tarcísio ruim, não, hein? Mas o Tarcísio é outra coisa. Pois é, mas a minha questão é a seguinte: você viu que o Bolsonaro precisou ir para o centro para conseguir apoio político. Você não teria esse mesmo problema também? Mesmo em São Paulo, eu digo, para governar ali? Eu acho que não, porque o meu jeito, veja, eu ao longo da minha vida, na iniciativa privada, eu participei de um monte de negociação, você fica negociando o tempo inteiro, com acionista, com empregado, um executivo é isso, ele é um cara que tem a confiança, isso é, eu tenho um capital moral, que os acionistas confiam em você, os seus colegas confiam em você, os funcionários que você está contratando, você vai ganhar tanto, tal. Eu tenho exemplos, tem até no YouTube uma história que eu conto. Teve um episódio final que eu paguei do meu bolso o salário dos caras porque a empresa não honrou o que tinha sido combinado. Então, assim, você o tempo inteiro está negociando, acertando, e você, assim, o principal da empresa, o principal ativo são os empregados. Então, o acionista vai se ferrar e o produto vai ser ruim. O importante é maximizar o lucro. Então, você vai entregar um produto ruim e, no longo prazo, vai estourar a empresa e o acionista vai se ferrar e vai pagar mal para a equipe. Então, não, o pensamento principal é dar o retorno para o acionista. Então, não gasta com manutenção, pronto. Aí passou, vai dar um lucro grande por 2 anos, no terceiro começa a dar um monte de problema. O principal é o cliente. Então, você vai ferrar com o empregado e o acionista que se lança. Você o tempo inteiro está negociando, acertando, fechando projeto, contrato. Eu tenho um episódio para contar, concreto, que eu passei uma lei, como um cidadão normal. Eu moro no primeiro condomínio fechado da cidade de São Paulo, na Chácara do Matarazzo. E tinha um promotor comunistinha que queria abrir todos os condomínios. Queria abrir tudo, rua, tudo, abre tudo. E ele pegou o nosso caso, porque o nosso caso tinha... Se fosse uma comunidade quilombola, ninguém punha a mão, porque tinha mais de 70 anos. Ela nasceu fechada nas escrituras. Nas escrituras está escrito que está fechado, antes de qualquer lei. Então, era muito sólido. E ele começou a insistir, a gente foi conversar com ele e falou, que o seu caso é tão robusto que se eu abrir o seu, eu vou abrir Alphaville, vou abrir tudo. Eu falei, pô, não é justo, é vida das pessoas, não sei o que lá. Ele falou, não, mas tem que levar o problema para o rico. A insegurança tem que ser compartilhada com todo mundo, não é porque você tem dinheiro que você pode ter a tranquilidade. É um papo de maluco. Eu sou o oposto, eu quero levar tranquilidade para todo mundo ter a oportunidade de, se quiser, fechar, se puder, né? Óbvio, né? Não dá para fechar a Avenida Paulista, mas uma rua que é 100% residencial, um bairro que é 100% residencial, você não entra no Ibirapuera à noite, pô? Por que você vai entrar numa rua 100% residencial às 3 horas da manhã se não tem nada a ver com isso? Então, assim, ele ainda tirou um sarro no final, falou, você está preocupada? Muda a lei. Aí eu falei, pô, a ideia é boa. Aí a gente viu, escreveu, conversei com um monte de parlamentares, juntei gente, fomos, e mudamos a lei. E uma das coisas que eu fiz foi justamente com o parlamentar do PT, porque sem a oposição, sem o PT, não é oposição, na época era governo, sem o PT, essa lei nunca ia passar. E mesmo que passasse, o Haddad, que era o prefeito, ia vetar.
Então, eu tive que fazer a costura com o PT, passamos a lei, e está até aí o parlamentar do PT vai falar bem de mim, não vai falar mal, Fiorilo, né? Pô, vai falar que, pô, não. Esse é um exemplo. O segundo exemplo que eu vou dar é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi escrita, feita, conduzida pelo Arthur e o time dele, né? Eu estava junto, o meu irmão. O processo todo foi negociado pelo Onix, eu estava direto, eu era o secretário executivo nos 3 primeiros meses do Onix, eu vi como foi feito. E depois, para colocar em votação, eu tive, como ministro da Educação, que indicar um nome do Nhonho para um cargo no Ministério da Educação. Falou, mas não pode fazer nada de errado. Caramba. Tá bom. Aí, se fizer errado, eu vou mandar, você vai saber pelo Diário Oficial. Não tem problema. Aí, o que aconteceu? Ele colocou em votação, passou a Previdência, sem entregar ministérios, né, tal, tudo certinho. E aí, o amigão dele lá, o cara indicado por ele, começou a fazer, não roubar, mas começou a fazer coisa errada, coisa mesmo. Entendi. Diário Oficial. Por isso que no começo do ano, depois de ter passado a Previdência, o Nhonho falava de mim, queria ter um filho comigo, gritava, vai Traube! Ele ficava nervoso, vai Traube! Mas a gente sabe negociar, cara, eu tenho experiência, eu tenho histórico de vida, eu tenho exemplos no setor público para falar de negociação. Eu passei uma lei muito mais complicada que ajudou a vida de dezenas de milhares de pessoas, que muito parlamentar não tem, passa 20 anos lá e não consegue. Eu não estou me vangloriando. Eu não tenho o mérito de ter nascido com certas qualidades. Eu tenho o mérito de ser esforçado, de ter uma família estável, porque eu construí. Mas eu tive sucesso em várias frentes que eu lidei na minha vida. Da acadêmica, apesar de falarem que eu não sei escrever, ser burro. Não, mas eu fiz USP, FGV, mestrado internacional, blá, 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 blá. O pessoal da esquerda chega a ser engraçado com isso. No setor privado, né, tive sucesso profissional. E no setor público, assim, acho que eu tive sucesso profissional também, né? Eu cheguei a ministro, né? Então... E causou uma boa impressão. Muita gente aqui te pedindo com o governador, para um monte de gente aqui. Weintraub, eu vou agradecer a você, a gente já ficou... Obrigado. O Tarcísio, nada contra ele, é simplesmente duas coisas diferentes. Seguinte, tem um martelo e uma chave de fenda. Qual dos dois você prefere? Depende. Depende do trabalho. Para que você quer? Que você precisa? Depende para quê? Falar assim, você seria o governador de Santa Catarina? Acho que não. E do Rio de Janeiro? Conheço muito mais o Rio de Janeiro do que Santa Catarina. Gosto muito de Santa Catarina, hein? Um estado que eu nunca estive, o Acre, eu nunca estive no Acre. Você seria governador do Acre? Acho que não tenho história para te contar do Acre. Não faz sentido. O que eu tenho um vínculo, que eu conheço, tal, que eu tenho um afeto maior é pelo estado de São Paulo, por uma razão óbvia, né? Então, assim, o que vai acontecer, eu não sei. Eu estou disposto a escutar, ver, ponderar. E não estou criticando o Tarcísio, simplesmente são duas coisas diferentes, um martelo e uma chave de fenda. Se você vai para um cenário de estresse, que infelizmente eu acho que vai ser, eu acho que eu sou o cara mais talhado. Mas eu não estou aqui para atrapalhar também. Perfeito. Então é isso daí. Weintraub, eu agradeço muito aí a sua participação no nosso Gulag, foi muito legal aí saber a sua posição sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, as perspectivas todas aí para o futuro. Espero que você tenha muito sucesso aí, seja lá qual for a decisão que você tome no final. Conta com a gente com o que você precisar aí. E, enfim, mais uma vez, obrigado por tudo. Eu que agradeço, cara. Fica com Deus aí, Peter. Foi um prazerzão falar contigo. Abraço aí para quem aí. Tudo de bom. Beleza. Tchau. Falou, pessoal. Tchau para vocês. Até a próxima.